A gente tem antes aqui algumas artes que mostram, por exemplo, o Celso de Mello, ele votou 23 vezes lá a favor da absolvição de réus, né? Ele foi o segundo, inclusive, que votou. O Ricardo Lewandowski votou 73 vezes a favor da absolvição dos réus, Joaquim Barbosa 16 vezes. Essa é um dos resumos aí do mensalão. Nós temos lá, olha, outros dados do mensalão, 27 milhões o valor dos saques feitos entre maio e julho de 2013, de Marcos Valério, 30 mil, que era a quantia que, segundo Roberto Jefferson, foi paga pelo tesoureiro, Delúbio Soares, tesoureiro do PT, a cada deputado federal participava do esquema, 127 milhões de reais a empresa de telefonia Brasil Telecom injetou nas contas da DNA Propaganda, a empresa que foi administrada por Marcos Valério. Tivemos aí 4 meses e 15 dias de julgamento, o processo que durou 42 sessões no ano passado, 8.405 páginas, é o calhamaço, né, que nós temos lá do processo. Marcos Valério aparece 7.030 vezes citado nessas 8.000 e tantas páginas, e dos 37 réus que foram levados a julgamento no ano passado, 25 condenados e 12 absolvidos. Outros dados sobre o julgamento: 3 deputados federais perderam o mandato, os réus devem mais de 20 milhões de reais em multas, né? Caso isso, a gente relembra, os embargos infringentes não sejam aceitos, né? Se forem, tudo isso pode ser reduzido, né? E as penas, cerca de 270 anos de prisão entre os regimes fechado, aberto e semiaberto. Nós temos aqui, olha, os votos do ministro Celso de Mello, votou pela condenação, portanto, de todos os réus que agora, nesse momento, podem ou não ter direito aí aos embargos infringentes, todos que podem ser beneficiados. Ele foi severo, portanto, não, professor? Ele foi um juiz, um julgador que colocou suas posições de uma maneira muito efetiva aí ao longo desse debate. Eu não sei se severo, porque nós sempre precisamos ter um parâmetro de comparação. Nós sabemos que ele se alinhou bastante ao Joaquim Barbosa, mas como pelos próprios dados levantados de uma maneira muito hábil pela equipe do Estadão, ele não seguiu plenamente, ele não foi um fiel seguidor de todas as teses de condenação. Ele se mostrou veemente, fez diversos momentos apelações sobre a gravidade das condutas ilícitas cometidas, e isso coloca ele numa posição bastante interessante, de que ainda que ele vote a favor do cabimento, que não é o mérito do recurso dos embargos infringentes, isso não afeta a sua idoneidade, né? Não há como ter qualquer base de alguma especulação de que é corrupto, enviesado, parcial, injusto. É justamente alguém que tenta encontrar no meio dessas difíceis e complexas questões técnicas e político-morais a melhor solução possível. Então, ele foi ponderado, mas esse histórico atesta a favor da qualidade da decisão institucional que está sendo tomada. Certo. E nós temos aqui, inclusive, também um histórico de como é que o ministro Celso de Mello tem se colocado aí em casos polêmicos que já passaram pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Ele votou a favor, por exemplo, de pesquisas com células-tronco embrionárias, uma discussão difícil, né? Dados aí os motivos religiosos, as implicações religiosas que passou, e científicas, né? Esse embate científico-religioso que passou pelo Supremo. Ele também votou a favor da questão da união estável dos homossexuais. A marcha da maconha, outra questão muito polêmica, ele se posicionou a favor, e se posicionando a favor também do aborto de fetos anencéfalos. Em relação à lei da ficha limpa, o ministro Celso de Mello, considerando inconstitucional barrar candidatos condenados, votou contra a retroatividade da lei. Falando em lei da ficha limpa, eu tenho aqui entre os meus convidados um dos mentores, aí, não sei se a gente pode dizer assim, da lei da ficha limpa, o Dr. Luciano Santos, que é advogado, que é membro do movimento de combate à corrupção eleitoral, que foi um dos movimentos que encampou toda essa campanha pela lei da ficha limpa, né, que nós temos hoje. Doutor Luciano, é o seguinte, o que eu queria te perguntar: há uma tendência aí, talvez, do acolhimento dos embargos infringentes por parte do ministro Celso de Mello, como nós já comentamos aqui. Ele vai admitir esses embargos na forma, né? Agora, tem uma outra questão que se coloca, que é o conteúdo, né? Ele mesmo admitindo na forma,
o conteúdo deve impulsionar talvez um massacre moral, aí, se é que a gente pode falar assim, contra esses condenados, que deve permear o debate eleitoral, inclusive no ano que vem, né, em 2014. Como que o senhor avalia essa questão, né, de dosar bem essas duas posições aí por parte do ministro Celso de Mello? Uma boa tarde, obrigado pela presença novamente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, professor Rubens. É um prazer estar aqui de novo. Acho que ficou um peso grande nas costas do ministro Celso de Mello, mas acho que nós temos que pensar no todo, né, para chegar a ser 5-5, uma questão polêmica. Então, os dois grupos que votaram têm a sua responsabilidade. Não dá para deixar agora isso nas costas e na responsabilidade de um só ministro. Eu penso que ser julgado no Supremo já é um privilégio. Esse processo, depois de 9 anos, poderia estar sendo tramitando nos tribunais estaduais, poderia chegar. Então, quem está sendo julgado no Supremo tem um privilégio, tem um foro privilegiado, aliás, como já disse. E que esse privilégio, às vezes, se torna uma situação inversa, né? Porque é a última oportunidade que se tem, e aí essa discussão dos embargos infringentes. E eu penso que os tribunais superiores, nós que atuamos como operadores do direito, os tribunais superiores cada vez menos têm a tendência de aceitar os recursos. Nós temos muitas dificuldades de manejar os recursos nos tribunais superiores. E aí fica essa discussão agora de aceitar esses embargos infringentes nessa situação. E eu estou analisando, inclusive, fazendo um paralelo com o Tribunal Superior Eleitoral, do qual 3 ministros do Supremo participam. Nós temos lá um recurso, que é o recurso contra expedição de diploma, e nessa semana, o ministro Dias Toffoli, encabeçando esse julgamento, considerou que o recurso contra expedição de diploma não é um recurso constitucional. Então, declarando inconstitucionalidade, fazendo voltar um processo de um deputado do Piauí, voltar ao Tribunal Regional Eleitoral para ser julgado novamente, aí como um outro recurso, ação de investigação de mandato eletivo. E com isso nós temos lá 11 governadores esperando o julgamento, que podem ser beneficiados também dessa situação. Então nós temos 2 situações em tribunais superiores que desfavorecem a sociedade nas duas. No Tribunal Superior Eleitoral vai desfavorecer porque esse recurso não sendo aceito, volta para a sua origem, para a primeira instância, lá para ser julgado. E no caso do Supremo, atendendo os embargos, recebendo os embargos infringentes, mais uma vez vamos continuar esperando um processo que já vem sendo julgado há muito tempo.